Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Uniregistralcast, o podcast da Uniregistral. Eu sou Gabriel Souza, seu host, e hoje temos o prazer de receber o grande registrador e que eu tenho a honra de chamar de meu amigo, Matheus Freitas. Matheus, obrigado por você ter aceito o convite. Matheus, que é registrador do RI de Andradina e que hoje a gente consegue ter aqui sua ilustre presença nesse bate-papo. Eu que te agradeço, meu amigo, imensa honra de receber esse convite e estar aqui pessoalmente na Arisp para conversar contigo e compartilhar experiências com um amigo e também com os colegas de atividade. Que legal, bacana, Matheus. Então acho que a gente pode começar já do início, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho aí como foi a sua jornada, seu início de carreira. Eu acho muito bacana pro pessoal que está começando agora a vida aí no direito, pensando em fazer o curso de cartório, aí veja alguém bem-sucedido como você, registrador, pode dar uma luz aí também, né? E dar um incentivo e dar aí uns caminhos. Como foi assim, sair da faculdade e... Eu gosto de, quando conto a minha trajetória até aqui, de ir um pouquinho antes, né? Eu não fui um bom aluno no colégio, sempre quis estudar direito, eu era representante de turma, sempre tive um papel de gostar de falar, representando os colegas, e o meu sonho sempre foi ser advogado. Legal. Mas quando eu me formei no ensino médio, eu acreditava que eu não tinha capacidade para cursar direito. E aí, na época, eu fiquei pensando, com 17 anos, no auge dos meus 17 anos, o que eu gostava de fazer. E a única conclusão que me veio à época é que eu gostava de festa. E aí eu decidi cursar publicidade. Cursei 2 anos de publicidade. E eu brinco que no colégio eu descobri que eu não gostava de estudar. Na publicidade eu descobri que eu não tinha criatividade. E no exército eu descobri que eu era insubordinado. Acabei trancando a publicidade, fui servir ao exército. No exército eu tive um clique de vida e decidi então correr atrás do meu sonho. Legal. E estudar direito. Legal. Entrei no direito e me apaixonei de pronto. Me tornei um estudioso, um nerd do direito. E fui viver a história da advocacia. Me especializei na área de tributário, advoguei em tributário. Mas você ficou advogando quanto tempo ali? Você se formou e ficou... Eu trabalhei 5 anos, 5, 6 anos no mesmo escritório. Tá? No mesmo escritório. Fui mentorado pelo Dr. Fábio Palmeira, um amigo até hoje, um grande amigo que me ensinou muito sobre advocacia, de direito administrativo. O direito tributário foi mais uma carreira solo praticamente dentro do escritório, porque não tinha ninguém com um grande know-how em tributário. Eu acreditava que aquilo ali era um nicho que eu poderia explorar dentro do escritório, acabou dando certo. É um grande nicho tributário, né? E aí eu fiquei nesse escritório entre estagiário e advogado, fiquei uns 5, 6 anos. Eu estava um pouco infeliz no escritório. Escritório, só para falar pro pessoal, para quem não conhece, eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então todos esses fatos ocorreram lá na cidade de Pelotas. E se tiver algum pelotense assistindo, né, deixo aqui o meu abraço para todos os amigos e família que eventualmente assistam. E eu estava um pouco infeliz em Pelotas, queria vir para São Paulo, olha como são as coisas da vida, queria vir para São Paulo, enviei currículo para todos os escritórios de São Paulo. Advogar aqui. Queria advogar em São Paulo, em tributário, vinha para cá de vez em quando. Nunca recebi nenhuma resposta positiva. Em 2013 eu fui num cartório. Eu trabalhava com algumas questões de regularização de imóveis, regularização fundiária, loteamentos, etc. Então eu tinha contato com oficiais e tabeliães da comarca. E num dia eu fui, questão intrigante, assim, eu fui fazer um inventário, um divórcio, num cartório lá de Pelotas, tabelionato Lorenzi, e a funcionária de nome Marília me chamou, isso em abril de 2013, e disse: Matheus, abriu o concurso de cartório do estado do Rio Grande do Sul. Tu é um rapaz dedicado, conhece um pouco da nossa área, eu acredito que tu tem perfil para passar. Isso era uma sexta-feira,
em abril de 2013. Nunca tinha passado na cabeça concurso de cartório? Nunca. Existência do concurso de cartório? Porque naquela época, só para ter uma ideia, em 2013, no Rio Grande do Sul, o último concurso de cartório havia sido em 2004. Né? Sim. Então, assim, em 2004 eu ainda estava na publicidade. Não, acho que 2004. Não, acho que nem na publicidade estava. Talvez estivesse na publicidade. E aí foi isso, assim. Ela me trouxe essa informação, eu não parei para refletir. Eu lembro que na época eu conversei com a minha namorada à época, conversei com a minha família apoiou, meus pais apoiaram. Isso foi uma sexta-feira. Eu lembro como se fosse hoje, eu conversei com eles nessa sexta-feira ao meio-dia, no horário do almoço. Na segunda-feira de manhã eu cheguei no escritório, reuni os advogados, os majoritários, os administradores do escritório, o Fábio e o Fernando, e falei, olha, eu tô saindo do escritório, vou prestar concurso de cartório. Nem tinha passado a primeira fase. Nada. Eu tinha nem se inscrito. Nem me inscrito no concurso. E tem uma passagem, eu estudava muito direito público. Tem uma passagem que eu costumo dizer que foi determinante na minha aprovação, acho que a minha aprovação começou ali, que foi o seguinte, um dos sócios me chama para um café e diz, Matheus, eu vou te dar uma licença de 6 meses ou 8 meses. Se tu não passar, tu volta pro escritório. E eu falei, eu não preciso de licença, porque eu vou passar. Muito legal. E isso, para mim, assim, foi uma ruptura de uma ponte. Eu implodi a ponte. Sim. Eu disse, não tem mais ponte. O plano B é fazer acontecer B, né? O plano A. E assim se deu. Eu lembro que eu comecei eu tenho algumas passagens assim, até um dia eu falei pro doutor Ademar sobre isso, doutor Ademar Fioranelli. Eu comecei a estudar para o concurso do Rio Grande do Sul e não tinha data ainda da primeira fase. Então eu acreditava na minha cabeça, extremamente ingênua, a ignorância é uma bênção em determinados momentos, que em 4 meses eu zeraria o edital. Eu leria... Hoje eu ainda não consegui... É uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Até hoje eu não cheguei a finalizar um edital. Mas enfim, foi isso. Eu comecei a estudar na semana seguinte. Foi publicado o edital de convocação para a prova, que a prova seria 50 dias depois. Nossa. E eu começando a estudar. Naquele momento foi um balde de água fria. Eu achei que não seria viável eu ser aprovado em 50 dias numa primeira fase. Mas eu tinha muito conhecimento de direito público. E eu resolvi, nesses 50 dias, estudar 40 dias de notarial registral e 10 dias de direito empresarial. Foi a meta, o plano que eu estabeleci. E na época a prova era 50% notarial registral, 50% dividido ali? Eu não lembro, porque era a prova do Rio Grande do Sul. Então, se eu não me engano, era 30% notarial registral, uma coisa assim. É Rio Grande do Sul que cai 10 questões de penal? Eu não lembro na época. Mas tem uma dessa, né? Que é 10 de penal. E aí, cara, o que aconteceu? Um pouco de sorte, um pouco de competência. Em 50 dias eu fui aprovado na primeira fase do Rio Grande do Sul. Acabei gabaritando as disciplinas de direito público. Acabei indo razoavelmente bem nas de direito notarial e registral. E acabei sendo aprovado na primeira fase do Rio Grande do Sul. Isso me deu uma grande injeção de ânimo. Sim. E aí, circunstâncias do destino, começaram a abrir muitos editais. E aí eu comecei a prestar concursos em todos os estados do Brasil, praticamente. No ano de 2014, só para ter uma ideia, eu fiz 14 provas em 7 estados diferentes. Eu tive um burnout por conta disso. Imagina. Né? Demorei um tempinho para me recuperar. Foi um erro que eu cometi. Deus me contemplou com uma aprovação no estado de São Paulo, já no primeiro concurso que eu fiz aqui, que foi o concurso começou em 2014, encerrou em 2015. Em 2015 eu tomei posse, tinha 0 de títulos. Fui bem na primeira e na segunda fase, mas aí os títulos me tiraram muitas posições no 9º concurso. E, enfim, aí eu assumi um registro civil com tabelionato de notas no município de Oriente, né?
As pessoas que eventualmente conhecem esse município é porque são torcedoras do Palmeiras, via de regra, porque é a cidade em que o goleiro Marcos é natural. Mas é uma cidadezinha pequena, mas que me acolheu muito bem. O estado de São Paulo tem essa característica, interior, de ser muito acolhedor. Sim. Me recebeu de braços abertos. Foi praticamente uma instalação de uma serventia, porque eu assumi uma serventia. Sim. O Oriente fica ao lado de Marília, mas pertence à comarca de Pompeia. Então ele fica a 11 quilômetros de Marília e a 5 quilômetros de Pompeia, por aí. Uma coisa assim. Entendi. 8 quilômetros de Pompeia. E aí foi isso. Foi praticamente uma instalação. Eu assumi uma serventia sem funcionários. Então, foi assim, eu tive que construir a organização, construir todas as peças técnicas do cartório. Mas foi um RCPN sem instalado, né? Não era recém-instalado, mas a serventia, ela teve uma questão em que foi nomeado como interino uma pessoa que era substituta de um outro cartório, em certa medida concorrente. Sim, entendi. E deu uma esvaziada. E o funcionário, e o único funcionário desse cartório, a única funcionária desse cartório era a esposa desse substituto do outro cartório. Que... Entendeu? Que cama de gato você entrou, né? Então eu entrei e questão interessante também, eu assumi a serventia sem ter visitado. Eu fiz uma... Por quê? Já dá uma dica aí de frase final de concurso. Então assim... Como é que você pega a lista ali e... Essa é uma questão muito importante. Né? Muito, muito, muito. Eu não acho que a minha escolha foi de todo errada em escolher o Oriente. Por quê? Porque Oriente, um município pequeno, ele tem como base o município de Marília. Então, se eu precisasse ter acesso à civilização, tem um shopping em Marília, tinha mestrado e doutorado em Marília, e tem o aeroporto de Marília, 25 minutos de Oriente. Então, esses foram elementos que então, foram elementos eu levei em conta. De infraestrutura que você levou em conta. Mas a questão financeira é importante, a questão de estrutura física é importante, o aprimoramento técnico e os problemas que o cartório tem, o passivo trabalhista, enfim, é toda uma conjuntura. Num cartório pequeno de registro civil, muitas vezes, se faz uma análise do acervo. Quantos livros precisam restaurar? Entendi. Porque, por exemplo, às vezes tu tem livros de transcrição ou livros de registro antigos que as folhas já estão se esfarelando. Numa serventia em que a capacidade econômico-financeira não é boa, às vezes se torna insustentável. Então, assim, o custo dos funcionários, às vezes a existência ou não de estatutário, a depender do contexto, pode inviabilizar. Nós tivemos agora no último concurso, no 12º concurso, algumas serventias que não foram providas, como São Caetano do Sul, tabelionato de notas em São Caetano do Sul, ou tabelionato de notas em Assis, que não foram providas, muito por conta do contexto ali de funcionários, de existência de comissão, de tu ter que praticamente resetar a serventia e ter que criar uma serventia do zero, né? Então, assim, e eu vejo que essa questão de a escolha de um cartório, ela é uma fase do concurso de extrema importância. E que é, de certa forma, negligenciada pelos... As pessoas não colocam a escolha como critérios objetivos ali. Eu acho que a visita também é muito importante, né? Você vem logo, pelo menos ali escolher uns 5 ali, né? Eu visitei 25 serventias. Eu visitei 25 serventias. Visitei o estado e, assim, o que eu sugiro para quem vai escolher uma serventia? Faça um relatório como se fosse uma correição da serventia. Sensacional. Entendeu? Veja se é um registro de imóveis,
veja as matrículas da serventia, veja como os atos são praticados. E é tranquilo quando você faz a visita? Você chega como? Assim, eu tô na fase final do concurso, vim aqui dar uma... Como é esse approaching do... Normalmente... Você dá uma ligada antes e marca um horário? Como é que você faz esse approach? Eu particularmente não gosto de ligar. Eu não gosto de ligar, por quê? Eu vejo muitos candidatos que ligam até porque muitas vezes o interino não vai estar na serventia. Então, às vezes, tu vai viajar 300, 400 quilômetros para visitar um cartório. É pego de surpresa. E aí chega lá, é um feriado municipal na cidade. Sim. Então, às vezes, é bom ligar. Né? Eu não gosto de ligar porque eu quero ver a vida real. Eu falo, surpresa. Eu quero ver a vida real do cartório. É o juiz corregedor chegando. Eu quero chegar lá e tomar uma água e pedir para ir no banheiro e ver como é o comportamento dos colaboradores. Eu acho, e sentir como é a organização. Mas essa das 25 que você visitou foi nesse concurso, 12º. Do 12º concurso. Tá, que a gente vai chegar lá. Porque aí eu já estava no estado de São Paulo. No 9º concurso, eu pela minha classificação, eu teria que visitar 50 serventias. Sim. E aí eu construí alguns critérios de localização, de potencial financeiro, de estrutura. Você foi no lucro presumido, né? Não, Google Maps. Google Maps. Sim. Avaliação do Google. Visitava as fotos, olhava as fotos da serventia, ligava e perguntava algumas coisas. Né? E outra coisa importante, o interino, via de regra, ele disponibiliza, a corregedoria pede para os candidatos, eles pedem para os interinos que disponibilizem relatórios do livro caixa aos candidatos. Interessante. Só que esses relatórios dos livros de livro caixa, muitas vezes, eles acabam não tendo uma transparência, uma assertividade, né? As informações corretas. Então, se deixa de lançar determinadas coisas, se lançam determinadas despesas que não eram para ser lançadas. E isso gera, às vezes, uma distorção daquilo que, de fato, é a receita líquida do cartório. E aí pode induzir a uma decisão equivocada pelo candidato. Então, uma equação bastante complexa, que não tem como ser assim, avaliada, o Matheus pensa assim, eu vou seguir igual. Por quê? Eu assumi a serventia de Andradina. Andradina faz fronteira com Mato Grosso do Sul e fica ali próximo de... Calma, a gente tá pulando um pouco. Aí você estava na RCPN. Tá. Aí, como foi essa... Você já entrou na RCPN, você pensando em assumir o RI, ou foi com contato com o serviço extrajudicial, que você foi conhecendo mais atribuições, né? Foi o primeiro contato, né? Foi um concurso muito rápido ali. E aí você falou, pô, RCPN eu gosto, mas acho que eu gostaria mais de um RI. Tá. E aí foi nessa linha e você aproveitou o 12º. Na realidade, eu ingressei na carreira de cartório almejando um registro de imóveis. Então já desde o início era Desde o início. Como eu disse, então eu trabalhava, eu advogava na área de direito tributário, mas também na área de direito imobiliário. Então, muitas situações, Pelotas tem 2 registros de imóveis. E eu tinha muitos embates com a oficial à época do segundo oficial do segundo ofício de registro de imóveis. E certa feita ela inclusive me disse assim, Gabriel, olha, Matheus, o dia que tu tiver sentado na minha cadeira... Eu nem cogitava concurso. O dia que tu tiver sentado na minha cadeira... Você vai entender, né? Tu vai me entender. Até hoje eu não entendo ela, mas tudo bem. Mas, enfim, ela profetizou talvez alguma coisa ali. Mas não por isso, mas eu sempre gostei muito. Eu acho a matéria de registro de imóveis extremamente complexa, extremamente rica do ponto de vista jurídico mesmo, do ponto de vista técnico. E nós que amamos o direito, nós gostamos, né? Nós somos quase masoquistas aí
Uhum. de gostar do desafio, de gostar da complexidade. E a complexidade do direito imobiliário, eu sempre, assim, fui apaixonado pelo direito imobiliário. Uhum. Então, quando eu ingressei na atividade de cartório, foi almejando um registro de imóveis. Sim. Foi almejando um registro de imóveis, então eu sempre sonhei só com Legal. registro de imóveis mesmo, e Legal. graças a Deus fui Legal. Imagina como foi contemplado, a né? realização quando você passou no 12º. Aí. Foi bem grande, cara. Legal. Foi bem grande. Aí você tava no RCPN de Horizonte, né? Oriente. De Oriente, desculpa. E aí, do 9º. Aí o 11º, até chegar ao 12º, aí a gente tava pensando que na remoção, no provimento. É. Fez os dois, né? Fez os dois, todos os grupos, né? Provavelmente, né? Na realidade, como eu disse, eu fui aprovado no 9º e eu tive um burnout, né? Uhum. Então eu fiquei até de 2015. Aí eu fui pro mestrado, me dediquei ao mestrado, escrevi o livro, Sim. que se tiver a oportunidade, depois nós vamos tratar do livro, Uhum. de direito tributário. Então eu me foquei ao mestrado, ao livro, Foi esse período, então. à organização da serventia. Uhum. Eu acabei sendo reprovado na segunda fase de registro de imóveis, Uhum. no 11º, na Uhum. prova do Dr. Takeda, uma prova extremamente difícil. Mas, enfim, em 2018, eu tive essa reprovação na segunda fase do registro de imóveis. E naquele momento eu vi os meus erros, eu vi aquilo que eu podia melhorar. Uhum. E fazia pouco tempo que eu tinha voltado a estudar de verdade. Sim. Então eu não estava num 100% preparado naquele momento. E aí em 2018 eu segui o estudo com o máximo foco, como se tivesse um edital aberto. Uhum. Isso para mim foi fundamental. Uhum. Então eu segui o foco de estudo, criei um plano de estudo. Uhum. E aí 2018, 2019, 2020 entra a pandemia. Ao invés de eu me desmotivar com a pandemia, eu vi na pandemia uma oportunidade de eu me aprimorar. Uhum. Isso para mim foi um grande diferencial. Legal. Então, assim, eu gosto do isolamento, Uhum. eu me sinto bem no isolamento. Uhum. Então, eu utilizei o isolamento da pandemia para... A nossa vida é muito corrida. Se aprofundar mesmo. A gente está sempre ou viajando, encontros, É. cartório, trabalho, família. Minha família do Rio Grande do Sul permanece lá. Uhum. Então eu utilizei a pandemia para Dar um gás nesse aí. me aprofundar no estudo. Uhum. E aí foi isso. Daí, graças a Deus, fui aprovado aí Legal. no 12º. Aí, quando você assumiu Andradina GRI, como foi essa sua chegada na cidade? Mas eu quero contar uma passagem, e tomara que eu não me emocione contando, que é a seguinte. Eu tive uma boa nota de segunda fase no registro de imóveis e tô lá me preparando para a prova oral com a máxima dedicação. Sim. Faltando 20 dias para a prova oral, eu recebo uma ligação e meus pais tinham se acidentado de carro. Minha mãe na UTI, meu pai internado. Minha tia, minha Dinda, faleceu na hora. Nossa. E naquele momento eu percebi que o concurso para mim já não fazia mais, eu digo, Não cara, sentido, né? Aquilo que era para mim a minha vida naquele momento, eu digo, Uhum. cara, se e nós com as nossas barganhas com Deus, né? Uhum. E eu lembro que eu rezei assim do fundo do meu coração e lembro como se fosse hoje, e a minha mãe na sala de cirurgia. Uhum. E ela, enfim, teve lesão na cervical, perdeu 60 centímetros do intestino. Nossa. Foi uma coisa bem trágica. E eu disse, Deus, se eu puder trocar o meu concurso pela vida da minha mãe, eu troco. Agora. Uhum. E o que o Senhor me der tá de bom tamanho. Então, assim,
Eu voltei correndo pro Rio Grande, fui correndo pro Rio Grande do Sul, cuidei da internação dos meus pais e a primeira coisa, quando a minha mãe acordou na UTI e quando eu tive contato com ela, a primeira palavra que ela me disse foi: volta para São Paulo e passa nesse concurso. Deitada na cama da UTI. Então, isso para mim foi muito marcante. Fiz uma prova oral, digamos, um pouco pilhado, mas eu consegui fazer aquilo que eu estava preparado para fazer. Não acho que a prova oral... eu lembro que alguns examinadores... O Matheus está falando um pouco alto demais, né? Sim. Por ser gaúcho, eu acho que isso é natural. Mas eu estava assim como se eu estivesse indo para uma guerra, porque para mim aquilo ali era... Tudo ou nada ali, né? Era um sentimento por conta dos meus pais, a luta que eu estava mental, assim, a estabilidade que eu precisava ter naquele momento. Eu precisava bloquear aquelas informações da minha família, aquelas situações para encarar uma prova e responder só a parte técnica. Já a prova oral por si só, ela já tem um peso, uma pressão com uma família inteira internada, com uma tia recém-falecida. Barra muito pesada, foi uma Matheus. coisa, que barra. Foi uma coisa, assim, foi a coisa mais difícil da minha. Eu imagino que tenha sido uma... Eu não consigo mensurar, assim, a dificuldade de você preparar, pensando numa coisa, mas com uma vida, dá muitas reviravoltas, né? E foi uma coisa assim, foi disparadamente o maior desafio que eu tive de conseguir lidar a inteligência emocional que eu precisei ter para separar as coisas, né? E entender que eu não tinha esquecido o que eu estudei até aquele momento, que a minha família iria sobreviver, que as coisas iriam se arrumar e que a minha mãe iria ver a minha posse. Né? Fico emocionado de falar isso porque para mim foi muito, muito, muito marcante. Muito, muito. E a prova oral ocorreu. Não tive exatamente o resultado que eu esperava, mas sou extremamente grato pela aprovação no concurso. Assim, sou muito feliz pela serventia que eu pude escolher e levei a minha mãe para posse. Legal. E eu acho que isso para mim é muito, muito gratificante, assim, é aquilo que vai ficar na minha memória e eu não vou esquecer, né, cara? Então, essas passagens que um concurseiro enfrenta, e aqui eu quero talvez deixar uma mensagem para os colegas. Acho que de longe a vida de todos os nós parece... A vida do vizinho ela é sempre mais calma que a nossa, né? E todos nós estamos enfrentando desafios de toda a ordem. Desafio com o esposo, desafio com o filho doente, desafio com o pai, desafio com mãe, desafios com nós, né? Com nós mesmos. Desafios internos. E eu acho que cada um enfrenta a sua guerra. Não me sinto alguém prejudicado ou que esse concurso, essas situações, ao contrário, assim, sou extremamente grato com tudo que me aconteceu e me acontece até hoje. Eu acho que só de estar aqui conversando contigo, para mim, é uma alegria imensa e falo isso do fundo do meu coração, porque vir para São Paulo, assumir uma serventia sair do Rio Grande do Sul, assumir uma serventia de registro de imóveis e estar aqui na sede da Arisp, participando de uma entrevista e poder colaborar com os demais colegas e trocar essas experiências com o Gabriel, meu amigo, assim, me enchem de orgulho e de satisfação, cara. E o que mais tu ia me perguntar, como é que era assumir a serventia? Eu até perdi o rumo aqui também do roteiro. Mas ainda bem que eu não chorei aqui, me controlei pra não chorar. Não, mas realmente é uma história muito bacana. Parabéns aí pela superação, porque não é fácil mesmo, não. O que eu ia perguntar? Sim. Era a questão
tive a audiência de escolha, tomei a posse foi maravilhosa com sua mãe lá e tal. E aí, peguei o carro e fui pra Andradina, né? E aí, como foi essa sua experiência também de entrar no cartório já como titular e essa gestão, né? E aí, se puder também dar as dicas de gestão, Tá. né? Pra quem já tá nesse mesmo momento de fase, então já tá pensando na fase da gestão. Situação interessante. Eu escolho a serventia o antigo titular de Andradina, ele enfim, perdeu a delegação e às vésperas da escolha ele ingressa com uma ação anulatória. Então, Andradina é comunicado na audiência de escolha que estaria sub júdice, né? Eu faço a escolha de Andradina numa quinta-feira, dia 5 de outubro. Dia 6 de outubro, a minha mãe no dia 4 de outubro veio para São Paulo de avião, ainda se recuperando do acidente. E vai pro hotel comigo. Na quinta-feira eu escolho a serventia de Andradina, ligo, ainda na audiência de escolha, após a minha escolha, ligo pro fórum de Andradina e digo, eu estou indo amanhã tomar posse, se o juiz puder me receber. Falei com a chefe de secretaria, ela disse, Matheus, eu vou te dar um retorno. Só que Andradina fica a 650, 700 quilômetros de São Paulo. E a vida é feita de decisões. Mas eu avisei ela, eu digo, eu estou indo para Andradina, se o doutor puder me receber. E o que passou na minha cabeça, eu conto isso para os colegas e para as pessoas, e o pessoal ri, acha engraçado a minha estratégia. O que eu pensei? Eu digo, eu vou levar minha mãe, eu vou entrar naquele fórum. Você vai fazer uma comoção ali no fórum. E um juiz que tenha sentimentos, ele vai me dar posse naquele dia. E não precisei, obviamente, utilizar desse subterfúgio emocional, mas subterfúgio emocional. Sexta-feira, às 8 da manhã, eu pego o carro aqui em São Paulo e vou eu com a minha mãe. Já de mala e cuia. Mala e cuia. Eu acho que mala só com as roupas que eu tinha daqui. Pego o carro, eu e ela, e nos vamos encarar esse desafio em Andradina, uma cidade que eu tinha feito uma visita. E vamos pra lá. Sem casa, sem hotel, sem nada. E a gente vai... Quando na metade do caminho a chefe de secretaria liga, então me informando que o juiz me daria a posse naquele dia, às 5h30 da tarde. E assim eu fiz. Legal. E assim eu fiz. Então, escolhi a serventia numa quinta. Numa sexta-feira, eu tomo posse no cartório. E uma sexta-feira, ao final do expediente, eu tomo posse. E aí tem uma questão, assim, pro oficial que estiver assistindo, né? Que é interessante. Eu tomei posse às 5h30 da tarde de sexta-feira. Por que às 5h30 da tarde? Para que eu tivesse de forma bem definida quando que seria o momento que eu passaria a receber os emolumentos. Então, tudo que foi recebido até o expediente de sexta-feira era do interino e da corregedoria, respectivamente. E a partir de segunda-feira, aquilo que ingressasse de receita já era de minha competência. Tá? Então, adotei essa estratégia na segunda-feira. E aí, nesse período, aluguei um Airbnb. Não dormi no carro. Fui ficando provisoriamente lá. Até nessa sexta-feira nós fomos depois comemorar em Araçatuba com os nossos amigos, o Leandro Marini e Gabriela Palma, dois amigos e titulares de cartório também. E fomos lá comemorar, assim, uma sexta-feira muito, muito gostosa e simbólica. E deixo aqui o meu abraço para o Leandro e para a Gabi também. E aí foi isso. Na segunda-feira eu já estava na serventia, trabalhando como oficial. E deu o que a ação lá do antigo... Ele acabou desistindo da ação.
Desistiu? Ele acabou desistindo da ação. Ele deixou pra entrar só porque ele viu que ia sair o concurso mesmo, né? Na Então, audiência de escolha. eu acho que tinha uma série de circunstâncias o filho dele era funcionário da serventia também, Sim. então não tiro, Uhum. enfim, as estratégias e as razões de cada um. Sim. Ele acabou desistindo, ele tinha um problema de saúde também, então eu acho que esse problema de saúde fez ele sopesar essas circunstâncias e ver que não valeria mais a pena para ele seguir com essa luta, com essa briga. E aí foi isso, assim, não posso... O filho dele, tive uma boa relação com o filho dele não tentaram de alguma forma atrapalhar a minha posse, foram pessoas corretas e íntegras. Legal. Então, assim, não tenho nada para falar de forma negativa do antigo titular. Enfim, circunstâncias da vida, ele acabou se afastando da serventia, enfim. E aí, segunda-feira, você assumiu. E aí, segunda-feira... Definitivamente. E como foi fazer esse gerenciamento aqui, sem fazer trocadilho com gestão? Esse gerenciamento aí do direito, da administração, dos funcionários, da locação, enfim, desse mundo novo aí. A gestão, eu sempre gostei muito de gestão. Sempre gostei muito de gestão. Talvez a área tributária sempre me fez ter um pouco de contato com essa parte empresarial e parte administrativa. A parte de... Eu costumo dividir, assim, um cartório de sucesso, ele precisa de um tripé. Esse tripé, ele é formado por gestão, e aí a gestão passa pela construção de uma cultura de equipe com valores bem definidos, com a revisão dos processos internos, com a parte técnica, enfim. Gestão, treinamento e relacionamento. É o tripé. Eu chamo de tripé do GTR. Né? Gestão, treinamento e relacionamento. Num cartório de registro de imóveis, fazendo uma correlação com o tabelionato de notas. No tabelionato de notas, o tabelião ele se vê imbuído da sua necessidade de relacionamento para a construção de uma carteira de clientes. No registro de imóveis, como o serviço ele deve ser submetido de forma obrigatória ao oficial de registro de imóveis, às vezes se deixa de lado essa parte do relacionamento. E eu falo relacionamento de forma ampla. O relacionamento com o usuário do serviço, o relacionamento com o colaborador, o relacionamento entre os colaboradores, o relacionamento com o poder público, com o juiz corregedor, com os juízes da comarca, com o prefeito da cidade, com a Câmara, enfim, relacionamento de uma forma ampla, né? E política na sua acepção mais correta da palavra, né? E eu enxergo uma estrutura de cartório, ela depende do bom funcionamento desse tripé. Muito legal. Eu assumi a serventia com um passivo de registro. Tinham 600 títulos represados aguardando o registro. Eu tenho fotos disso. E tinha um armário abarrotado de títulos. Abarrotado de títulos. Depois eu posso até dar uma sugestão. E o prazo médio de um registro simples era de 90 dias. De uma compra e venda era de 90 dias. O que eu fiz naquele momento? Então eu assumi a serventia, e graças a Deus tinha os depósitos prévios de todos esses títulos, né? Essa é uma outra questão importante, de quando assumir um cartório, ver se há o depósito prévio de todos aqueles títulos que estejam prenotados, né? Caso se exija depósito prévio, então revisar todos os títulos que estão dentro da serventia para verificar se tem o depósito desses valores, né? Há uma responsabilidade da corregedoria neste momento, enquanto não é tomada posse. Né? Então,
assumi a serventia e me deparei com esse contexto, esse déficit. E aí, qual análise que eu tive que fazer? Então, basicamente, quantos títulos ingressam de média por dia, Quanto você consegue registrar por dia? quantos eu tenho que entregar por dia. Então, se ingressam 40 títulos por dia, esses 40 títulos precisam ser, no mínimo, de média, Sim. qualificados por dia. Sim. Porque senão vai se construindo um passivo. Sim. Então, eu fiz essa análise e eu estabeleci metas para cada funcionário, né? E fiz um plano de ação. Fiz um plano de ação, fiz uma estrutura e programei que em 60 dias nós venceríamos esse passivo em 60 dias. Mas, Matheus, como 60 dias? Eu vou... Porque assim, 600 títulos, só que mais a demanda espontânea que vai ingressando no cartório. Então, assim, você entrava 40 se você entregar 50, né? Algo meio assim. E aí, o que eu fiz? Eu criei esse plano de ação, construí esse plano de ação, estabeleci com os funcionários de eles trabalharem o máximo de hora extra que eles podiam no dia, no mínimo 3 horas por dia, né? E sábado em turno integral. E aí foi isso. Foi intensivão. Eu passei 35 dias sem tirar um dia de folga. Eu trabalhei todos os domingos aí nesse período. Em 45 dias nós batemos a meta e zeramos os prazos. E hoje, claro, e aí tem que se revisar os processos internos, enfim. Sim. Eu estabeleci uma série de dinâmicas para simplificar a distribuição de serviço. Então, não sei se vale a pena eu entrar nesse pormenor, mas, por exemplo, ingressam títulos de vários perfis no cartório de registro de imóveis. Então, vai ingressar pedido de averbação, uma escritura de compra e venda, um instrumento particular. Então, eu cataloguei os títulos que ingressam no registro de imóveis. Sim. Cataloguei em 9 tipos de títulos. Então, retificação, cédulas, instrumento particular, escritura pública, averbações em geral, retificação e georreferenciamento, REURB, condomínio. Cada um eu cataloguei com uma cor. Entendi. E aí comprei, sei lá, 2.000 pastas físicas, coloridas. E verifiquei qual o perfil técnico de cada escrevente, de cada colaborador. Então, uma cédula ingressa na serventia, ela recebe a pasta amarela e já vai para aquele funcionário que vai fazer a digitalização desse título e no dia seguinte ele não precisa olhar a complexidade do título ou o que quer que seja. Ele já sabe o que é, né? Ele já sabe o que é olhando a cor e ele já sabe para quem ele vai distribuir. Muito bom. Esse título. Então, isso já por si só, já resultou numa eficiência em termos de distribuição de serviço. Então, o título ingressou num dia, no outro dia ele já está distribuído para o escrevente, e o escrevente vai estar trabalhando, via de regra, com um título do dia anterior ou de 2 dias anteriores, para que nós consigamos entregar esse título registrado ou devolvido com exigências dentro do menor prazo possível, assim. Legal. E para construir uma maior eficiência do serviço e a satisfação da comunidade de um modo geral, né? Legal. Então, assim, e esses um zilhão de outros exemplos. Essa ideia da pasta foi bem bacana, porque eu acredito muito, é que eu tenho muita memória visual, né? Eu acho que eu tenho mais memória visual, assim. Então, quando eu vou estudar, que eu marco alguma coisa colorida, e tem todo o color code lá, né? Então, tipo, a marcação é verde significa isso, azul significa aquilo. Quando você bate o olho, aquilo facilita tanto na nossa vida, que você olha assim, você já sabe. Já que, quando eu tinha, na época da faculdade, quando eu ia fazer prova, eu li a questão, você vê, né, a página da que você estudou, colorida, assim, né? E aí eu via muito isso. Te marca visualmente. Né? E o colaborador, isso ajudou muito, né? E, assim, uma série de outros aspectos que a gente vai
Então, assim, hoje em dia, a minha preocupação é construir uma cultura em que todos os colaboradores estejam sincronizados quanto aos mesmos valores. Isso é difícil. Isso é fundamental, né, numa É, estrutura. é. E você tem quantos funcionários hoje? Eu estou com 14 ou 15. 14. Muitas, pelo menos, né, a gente sabe que no concurso não cobra gestão e também não cobra soft skills dos registradores, Aham. né? Então ali a gente, no concurso, basicamente vai avaliar ali a hard skill do direito, basicamente, né? É. E uma soft skill que é muito preciosa aí na própria funcionamento do cartório é a liderança, né? Tratar atrativos com funcionários. A gente sabe que lidar com pessoas não é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Então, existe ali as intrigas internas, existe as fofocas, existe todo um sistema ali próprio do dia a dia, do convívio entre eles, né? Entre os funcionários. Como é que você lidou com isso quando você assumiu? Pode ter até um CPN aí. É. Mas Não, como foi, assim, esse lidar com e criar ali uma liderança, e criar ali uma figura de autoridade que você conseguisse dar uma organizada, sabe? Tem alguns princípios que eu levo. O fato de ter servido ao Exército, para mim, foi muito importante. E de já ter participado de estar inserido em um ambiente corporativo com uma liderança virtuosa, eu tive bons exemplos que me ajudaram Legal. muito. Bons exemplos que me ajudaram. Mas tem algumas coisas que para mim são basilares. Lealdade, integridade, verdade. Né? E saber que uma das palavras, a primeira coisa que eu cheguei na serventia e falei, né, é de que nós não somos uma família. Né? É uma palavra um pouco forte, parece... É um pouco anti-coach, né? Mas nós não somos uma família. Por quê? Numa serventia, numa empresa de um modo geral, precisa-se ter funções bem estabelecidas, cada um sabendo o seu papel, sabendo qual engrenagem ele pertence. Sim. Né? Eu exerço uma gestão, por exemplo, ingressam 60 títulos na serventia. Se eu for querer qualificar todos os títulos e cuidar da gestão, vai ter um atraso no serviço. Sim. Então, eu tenho que saber cuidar da parte técnica, cuidar da gestão, cuidar da eficiência, e o relacionamento, ele é fundamental. Teve até um estudo recente de que, isso é uma coisa óbvia, 85% dos colegas reclamam dos seus outros colegas de trabalho, e o relacionamento entre os colegas de trabalho determina a produtividade. Isso é uma questão óbvia, né? Então, assim, eu busquei não ser injusto com a equipe que estava. Eu disse claramente o que eu esperava deles, né, em termos de postura, né? Seja a postura deles entre si, né, de que eles tivessem uma posição mais colaborativa com o colega, né? De não julgar tanto o colega, de ter construir esse senso de equipe. E quando eu digo senso de equipe é porque quando nós estamos num time, todos querem vencer, né? Se abraçam, dão a vida por aquele time. Mas nem por isso aquele time é uma família. Então eu quis deixar isso muito claro. Em que ali a pessoa precisa pensar o que ela vai dizer, como ela vai dizer, como o colega vai receber aquilo que ela está dizendo. E isso é muito difícil. E às vezes numa serventia, por exemplo, o meu cartório, e isso é muito engraçado, porque passa do perfil de personalidade de cada um. Eu tenho um colaborador, que é o Cristiano, é estatutário, e ele tem 33 anos de serventia. 33 anos de cartório. E ele se adaptou muito bem ao que eu pedi para ele. Legal. Agora, tem pessoas que talvez tenham 3, 4, 5 anos de cartório. É multiperfil, né? E não consegue se adaptar à nova cultura.
sabe? Sim. Então, assim, atualmente eu tenho 6 colaboradores novos. No decorrer do tempo, alguns foram desligados. Sim. Então, eu acho que faz parte do processo, né? A pessoa não se identificar com a nova cultura ou não se sentir mais adaptado àquele ambiente. Sim. Ou para ela não faz mais sentido e tá tudo certo. Sim. E tá tudo certo. Mas é um desafio também. Eu acho que passa por a questão de liderança, passa por algumas também, aí eu vou para um tripé também. Conhecimento técnico. Então, assim, a pessoa precisa sentir segurança no oficial, né? Então, claro, hoje em dia, para assumir uma serventia de registro de imóveis, todos sabemos a dificuldade que é. Então, o preparo que se exige. Então, via de regra, um oficial de registro de imóveis tem um conhecimento técnico superior, mais das vezes ali, vai poder contribuir com os colaboradores, que eles vão se sentir seguros. Então é isso, o conhecimento técnico, a tomada de decisão, os problemas surgem e eles precisam ser resolvidos imediatamente, né? Da forma mais transparente e correta possível, né? Em que eu costumo dizer que a verdade ela é uma proteção, sabe? Eu falo isso com a minha equipe, eu digo, olha, pessoal, eu vou perguntar a opinião de vocês se eu de fato quiser ouvir a opinião de vocês. Eu nunca vou pedir para um colaborador a opinião dele, quando na realidade eu quero que ele reproduza a minha própria opinião, para eu me sentir respaldado pela equipe na minha própria decisão. Sabe? Isso passa por uma certa insegurança às vezes, né? E isso perde autoridade, né? Então, assim, eu já tive esse tipo de conversa com a minha equipe de dizer, olha, pessoal, se eu cometer um erro, e o erro é humano, como o erro deles também, eu vou voltar atrás. Mas a palavra final, a tomada de decisão, ela é minha. Tem situações que aí, não vou lembrar agora de cabeça uma situação concreta, mas o que vocês acham disso? O que, de fato, a percepção do colaborador ela é fundamental para a tomada de decisão. Agora, eu tenho convicção que aquela é a decisão correta. Eu informo a decisão e sigo. E a equipe ela tem que estar imbuída desse propósito. Assim, isso para mim não foi, assim, é difícil. Eu acho que a gestão ela é muito difícil. É como um relacionamento qualquer, feito de altos e baixos. E quando tá muito calmo, saiba que vai vir uma onda por cima em breve. E assim a gente vai levando, né? E assim a gente vai levando, porque são seres humanos. Seres humanos que têm ambições, que têm desejos, que têm frustrações. E aí... E tem uma vida particular, né? E tem uma vida particular. Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo a pilotar e a equilibrar esses pratos. E o principal, eu acredito que seja a equipe verificar em ti, vislumbrar em ti alguém preocupado também com elas, sabe? E eu vejo que a minha equipe sente isso. Eu sou alguém... Legal. Não é da boca para fora, sabe? Mas porque eu já tive eu já fui colaborador, eu estou oficial de registro de imóvel. E a equipe percebe isso. Claro, sabem que eu sou oficial, que sou o tomador, mas sabem que eu estou preocupado com o bem e com o desenvolvimento deles também. E essa sensação faz com que o funcionário também se sinta protegido. Né? Protegido. Então, assim, enfim, aí tem uma série de questões de não expor o funcionário perante um cliente, perante um usuário do serviço. Então, aí precisa dar diretriz para as pessoas. Né? Aí, amigo, você falou do... Só vou linkar duas coisas que você falou. Tá?
Uma do livro, que você citou, que foi um período que você escreveu o seu livro de direito tributário. E o segundo, do compilado Conhecimento Técnico. Eu queria que você me falasse como foi esse período. Foi do mestrado que você citou? Você falou muito rápido. Do mestrado, como foi? Matheus, né, escreveu o livro Regime Tributário dos Notários e Registradores, né? Saiu pela Juspod, segunda edição. Ele tá aqui, prometendo aqui pra essa câmera agora, que vai sair a terceira edição. Pô, que não tava combinado isso. Não tava combinado, mas... E aí, me fala aí como foi a escrita desse livro, como foi o... Vamos começar então pelo livro. Eu sempre tive esse senso de pertencimento a um grupo, né? A gente, enquanto advogado, eu me sentia parte da advocacia, enquanto titular de cartório, eu me sinto parte dessa nobre classe formada por notários e registradores. Uhum. E isso é importante que se diga, a nossa classe, ela é uma só, e eu enxergo dessa forma, e eu quero deixar aqui também o meu testemunho a esse respeito, né? Uhum. Eu já fui, só não fui tabelião de protesto, e de contratos marítimos. De contratos marítimos. Mas, quem é que foi de contratos marítimos? mas enfim, pela lei, né? Já fui oficial de registro civil, já fui tabelião de notas e a nossa classe, até pelo perfil de cada atribuição, às vezes a gente parece que são 3 classes dentro de uma só, né? Sim. E eu me sinto parte de uma classe como um todo, formada por tabeliães e oficiais de registro, de um modo geral, que todos são importantes. Então, quando o registro civil ganha uma atribuição, eu fico feliz. Como tabelião de notas ganha uma atribuição, como recentemente agora parte de inventário extrajudicial ampliou o leque de atribuições, eu fico extremamente feliz porque fortalece a classe como um todo. Quanto à questão do livro, eu fiz esse link, essa introdução, para dizer que eu não conhecia nenhum livro de tributário para cartório que abordasse as matérias de cartório sob a perspectiva tributária. Né? E eu acreditava que isso, antes mesmo de ingressar na atividade, eu já tinha essa meta de quando eu ingressasse na atividade, quando eu tivesse algum tempo, eu iria escrever um livro do regime tributário dos notários e registradores. Calhou que no meu mestrado, feito na Unimar, lá em Marília, eu sugeri esse tema. Na realidade, não era o meu tema, eu pretendia escrever sobre uma outra situação. E aí, numa conversa com o meu orientador, Dr. Jonathan Vita, e tributarista, e ele sabendo também que eu era da área do tributário antes, né, advoguei em tributário, e eu comentei com ele que eu tinha vontade de um dia escrever um livro tratando de todo o regime tributário dos notários e registradores. E ele disse, é essa a tua dissertação do mestrado, e aí eu entrei de cabeça nisso, e escrevi o livro. Foi muito bem aceito pela classe, acho que eu pude contribuir com a parte estrutural. As pessoas, de um modo geral, acabam não tendo esse conhecimento de como é a responsabilidade do oficial, a natureza jurídica da serventia, a que título o oficial recebe essa delegação, se incide sucessão trabalhista ou não, se tem sucessão tributária ou não. Complexo. Então, essa gama de situações, os emolumentos, que natureza jurídica tem os emolumentos. Então, assim, e aí eu busquei, por exemplo, só de emolumentos, eu acho que eu falo 40, 50 páginas só de emolumentos do livro, e aí tratando essas questões, as taxas fiscalizatórias, as contribuições, o imposto de renda do oficial, o ISS, incidente, buscar enfrentar
todo esse contexto da atividade, né? Sobretudo para contribuir com o desenvolvimento da classe. Esse foi o meu objetivo. Claro, publiquei a primeira edição pela editora Juspodium, segunda edição também pela editora Juspodium, agora já está fazendo aí, final deste ano, salvo engano, nós completamos 6 anos da primeira edição. A segunda edição tá esgotada. Tá esgotado. Nem dá pra propaganda, nem dá pra colocar aqui o link, né? Exato, não consigo nem te trazer um de presente. E me falta, claro, eu acabei focando no estudo para trocar de cartório, para assumir a serventia de registro de imóveis. E acabei até ano passado negociando a atualização do livro, dizendo que eu ia fazer a atualização. Disseram, não, a gente quer que tu atualize. Mas até agora não deu tempo, eu espero que algum dia... Não, quando você tiver um tempo... Agora eu vou tentar, estava dando aula agora para o preparatório da segunda fase, do 13º concurso. E agora construindo um cartório novo, se Deus quiser a gente inaugura nos próximos meses uma nova sede da serventia lá em Andradina. E depois, se sobrar um tempo, se Deus quiser, eu vou atualizar esse livro para... Não, e vai ser um ganho gigantesco pro todo o nosso sistema, porque com essa reforma tributária, você atualizando o livro com regime, com o viés... Tô aqui fazendo... Só que eu sempre vou te empurrar essa atualização. Mas, claro que a reforma tributária precisa ser maturada ainda, né? A gente ainda tá aí, né, no Senado agora, se não me engano, com 800 emendas para ser discutidas. Então você tem um tempo, você ganhou um tempo do Senado para você pensar no livro. E vai ter um período de transição, né? Vai ter um período de transição. O próprio ISS, incidente sobre os atos notariais e registrais, a gente vai precisar ter um cuidado muito grande para enfrentar isso. Que vai ter um período que vai ter o ISS, o IBS e o CBS, Contribuição de Bens e Serviços. E aí vai ter... esse período, né? Até que o ISS é extinto, né? Então, salvo engano, até 2033? Acho que 2033 ou 32, por aí. Então vai ter esse período de transição, que eu acho que começa em 2027, pode ser? Pode ser, não sei. Mas acho que é isso mesmo. Mas assim, eu não aprofundei o estudo da reforma. Mas acho que é isso. Acho que 5 anos de transição mesmo. E nós vamos precisar nos debruçar nesses temas e eu como titular... Assim, eu estava até outro dia comentando sobre isso, né? Já fazem 9 anos que eu sou, em julho deste ano, e eu completei 9 anos de oficial, de cartório. E, mal ou bem, eu acabo me desligando do dia a dia do tributário. Então, cada vez que eu retomo o direito tributário... Tem 1000 coisas novas, né? E é uma dificuldade imensa. Né? Então, eu já não me sinto mais tão... mas eu acredito que eu posso dar uma contribuição. Sua palestra do ICMS no evento da ARI especial do ITCMD, né? É muito boa. Que bom. Não, eu acredito que eu possa contribuir ainda de alguma forma. E com certeza eu vou ter que estudar a reforma tributária. Então, aquilo que eu puder contribuir com a atividade e fazer essa atualização. Porque ainda não surgiu um livro de tributário específico sobre o nosso regime. Então, meu livro ainda segue sendo relevante de um modo geral para a atividade. Eu espero agora, quem sabe, no final deste ano, início do ano que vem, conseguir... Legal. Depois dessa pressão que tu me deu aqui, eu vou ter que colocar na agenda. E tinha uma outra questão ainda que tu tinha me perguntado. Primeiro era o livro e... Não, acho que era o livro. Mas eu vou fazer um outro link aqui, porque o Matheus, né, pra quem não sabe, ele é membro da Comissão Permanente de Defesa de Prerrogativas da ARISP. E lá na CPDP, que a gente já falou já bastante aqui nos nossos programas sobre a CPDP. E aí lá no CPDP sempre surgem os embates, principalmente que estão desenvolvendo emolumentos, né? Gratuidade de emolumentos, artigo 98 do CPC. E aí Matheus sempre dá a luz lá sobre esses pontos de taxa. Nem sempre. Mas dá um link legal do seu conhecimento tributário. E o emolumento, enfim, a gente sabe que a gente teve um amadurecimento doutrinário da natureza jurídica do emolumento, né? O STF deu a luz da taxa, mas mesmo assim é meio difícil ainda na parte prática, né? Você sabia o que é emolumento. Sabe o que eu tava pensando hoje? E tu sabe, e só para comentar, abrindo um parênteses, eu defendo, porque assim, a teoria que prevalece hoje é que o direito tributário, ele tem a teoria pentapartida, né? Sim. Então são 5
espécies tributárias. Uhum. Eu defendo que o emolumentos é uma sexta espécie tributária. É uma sui generis, né? Que ele não tem uma natureza jurídica de taxa, propriamente dita. É legal Por essa quê? ideia. Porque o termo, a etimologia do termo emolumentos é contraprestação. Uhum. É contraprestação de serviço. Uhum. Então, emolumentos é sinônimo de remuneração. Hoje em dia a gente fala emolumentos e já remete ao notário registrador. Parece que o notário registrador se apropriou dessa expressão. Mas emolumentos, a sua etimologia é muito mais ampla de remuneração, né? De salário. Né? Tanto é que as ordenações filipinas, em dado momento ela fala emolumentos, em dado momento ela fala salário. Sim. Né? Enfim, aí tem uma... Aí a gente vai na discussão do preço público, né? E aí as taxas, elas têm função de custear o custo do serviço. O emolumentos, além de satisfazer ao custo do serviço, ele tem que representar a remuneração. Então, ele não tem uma natureza propriamente de custeio, ele tem uma natureza de custeio e uma natureza remuneratória de alguém alimentar, né? De alguém que é particular em colaboração com a administração pública. Então, ele tem uma natureza tributária híbrida. Sim, é muito complexo. Como é que uma taxa tem natureza alimentar, né? E representar adequada e suficiente, a lei 10.169, ela fala representar adequada e suficiente remuneração do titular. Verdade. Né? E esse é um elemento desse instituto que não está na taxa. Então, eu costumo dizer o seguinte, nesses momentos a gente acaba, isso no mestrado eu defendi, neste momento a gente acaba tentando colocar um elefante dentro de uma caixa de sapatos. Sabe? Sim. E dizer que emolumentos é taxa. Talvez até um conceito que pode ser revisitado, né? E olha que na época o STF precisava dar uma definição. Exato. Né? Mas a gente está amadurecendo para isso, tributo né? E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A figura jurídica das taxas, ela surge na mudança do direito constitucional e da evolução do direito administrativo, em que o poder público ele deixa de ser um arrecadador e ele passa a ser um prestador de serviço. Então, as taxas, elas surgem a partir da revolução. As taxas com taxa, claro, fiscalizatória sempre existiu, porque tinha taxação, enfim, mas a taxa de prestação de serviço, ela surge e ela se desenvolve a partir da Revolução Francesa e a partir dessa mudança do Estado contemporâneo, que o Estado passa a ter uma obrigação de prestar serviços públicos essenciais à sociedade. O que eu quero dizer com relação a isso? Os emolumentos, eles antecedem e muito essa fase histórica. Essa fase histórica. Então, antes mesmo de o poder público estar investido em prestação de serviço público, o notário registrador já era investido pelo Estado nessa função, já prestava esse serviço público e já era remunerado por emolumentos. Sim. É uma coisa interessante, muito bem interessante. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito interessante. Então, assim, e é pouco... Tanto é que até 1950, o STF reconhecia os emolumentos com uma natureza puramente remuneratória. Em 1970, essa matéria foi objeto de discussão no STF. Tá? Aí, gente, faz tempo que eu não estudo essa questão histórica, mas salvo engano é isso. E a Liomar Baleiro, na época, né, um jurista, um tributarista de altíssimo quilate, né, saudoso Aliomar Baleiro, ele foi voto vencido, se eu não me engano, né, nessa virada de jurisprudência do STF, que passou a reconhecer, então, salvo engano, a primeira decisão que passa
a reconhecer a natureza jurídica de taxa, para mim, de forma equivocada. Né? Ele mesmo disse, olha, tem uma natureza jurídica própria. Sim. Né? Então, ele passa... E aí o STF lá em 70 passou a decidir isso. E temos aí o contexto atual, com o posicionamento firmado do STF, que possui natureza jurídica de taxa. Hoje pacífico, né? Pacífico, né? Mas as posições jurídicas, as decisões, os conceitos, eles não são estáticos. Né? Sim. Nós temos uma interpretação de família do século XIX, outra interpretação de família do século XX, no século XXI é outra interpretação de família. E o direito tributário não é diferente, o direito administrativo não é diferente, o direito notarial registral também não é diferente. Então, eu, como acadêmico do direito, também me sinto no dever de seguir mantendo acesa essa discussão, para que talvez em algum momento nós revisitemos esse tema e, quem sabe, né, cheguemos a uma sexta espécie tributária, que é o que eu defendo, que os emolumentos são um tributo, mas ele tem uma natureza jurídica própria. Muito interessante. Muito interessante. E por ser um tributo, a gente pega toda aquela carga inerente aos próprios tributos, por exemplo, envolvendo isenção tributária, imunidade, né, que a gente vê que é algo que é o mais violado ali dos emolumentos. Vedação, o princípio da vedação às isenções heterônomas. Né? Exatamente. Isso aí o Brasil já chutou o balde, né, há tanto tempo. Tanto tempo. Eu acho que a gente nem mais lembra que existe esse princípio dos emolumentos. O balde, né? Nem existe mais, né? Nem tem o recolher balde. Chutou o balde e ficou lá. O balde já foi. Mas isso realmente é uma discussão, porque se for parar para pensar, e os emolumentos têm, né, competência estadual, é realmente estranho, né? Uma lei federal isentar emolumento. Então, mas isso aí desde sempre é assim. O STF já julgou com constitucional, então tá meio pacífico também. E digamos, até uma questão que eu levantei na última reunião da CPDP, que é o Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que ele positivou que os atos notariais e registrais praticados em cumprimento de uma decisão judicial em que a parte é beneficiária, a parte, né, envolvida ali é beneficiária da assistência judiciária gratuita, abrange os emolumentos. Tá? Sim. Ao mesmo tempo que ele trouxe essa previsão, o Código de Processo Civil ele foi coerente ao dispor lá, salvo engano, no artigo 98, cumulado com o artigo 95, artigo 98, parágrafo 7º, 8º, uma coisa assim, cumulado com o artigo 95, de que nesses casos em que o oficial pratique um ato em cumprimento de uma decisão judicial, parte beneficiária de assistência judiciária gratuita, o oficial passa a ter direito a receber os seus emolumentos do mesmo fundo do Tribunal de Justiça para custear os peritos. Esse fatídico fundo de custeio, né? Então, eu acredito que nós tenhamos que, o quanto antes, enfrentar essa questão. Eu acho que o Código de Processo Civil é de 2015, né? Já não podemos mais chamar de novo CPC. Sim. Já tem 9 anos de idade aí. Nossa, mesmo. Né? Então, nós vamos precisar tratar desse tema em algum momento, mas eu vislumbro de uma forma positiva, por quê? Quando o CPC ele trata dessa forma, ele está, de forma implícita, reconhecendo a natureza remuneratória dos emolumentos. Ele está tratando os emolumentos como os honorários do perito. Sim. Porque o oficial é um titular, é um particular em colaboração com a administração pública, como um perito o é também. Sim. Né? Então, eu vi com bons olhos essa previsão, por exemplo. É uma previsão muito boa. A questão é a efetividade, né, da previsão. E aí nós vamos precisar construir soluções para isso. Mesma coisa o fundo de custeio da Rio RBS.
É outro ponto também bem delicado. E tá previsto em lei, e outro fundo que com certeza se tivesse esses 2 fundos por RI, né, as coisas iam andar ali bem também, né? Mas eu acredito, assim, eu sou bastante otimista. A Constituição Federal de 1988, Uhum. ela trouxe uma série de previsões, por exemplo, que até hoje nós estamos batendo cabeça para efetivá-las, Sim. né? E sofrendo consequências em razão disso, Sim. né? Porque em algum momento vai ser dada concreção a essa regra, e eu acredito que eu acho também. da REURB, a REURB foi muito, assim, eu acho que nós precisamos regularizar os imóveis urbanos do Brasil, e a REURB, ela traz uma eficiência. Cada vez mais nós estamos aprimorando o nosso conhecimento. É uma matéria de extrema complexidade. Eu tive... Multifacetado, né? Porque extremamente precisa complexa. É competência do município, é assistente social, é topógrafo, é arquiteto, assim, é o registrador, é o prefeito. Então, tanto a gente precisa estar imbuído no mesmo sentimento ali. Corregedoria. E hoje em dia nós temos profissionais, advogados, por exemplo, que estão se especializando em REURB. Sim, né? sim. Eu em Andradina, eu respondo por 4 municípios. Uhum. Tá? E um desses municípios é o município de Castilho. Uhum. Tá? Esse município de Castilho, ele é margeado pelo Rio Paraná, que é um rio pertencente à União, porque ele margeia mais de um estado, e inclusive, salvo engano, ele faz fronteira com a Argentina. Nossa. Então é um rio público federal, tá? Em que, na beira desse rio, se tem ranchos, lotes urbanos que precisam de regularização. Em área de APP. Não só de APP, porque aí tem terreno de marinha da União. É mesmo? Nossa. E aí? Como é que regulariza isso? E aí tem um outro porém interessante. Esses ranchos, eles começam a 50, 100 metros da margem e vão até a margem. Sim. E aí, parte pertence à União, parte pertence ao particular, e aí tem APP, tem... Então, assim, é um imbróglio jurídico de uma alta complexidade. E vai precisar de um registrador do seu escola para poder resolver. Tomara que não se tem uma construção doutrinária sólida que eu possa me amparar. Sim. Né? Muito complexo. E isso é o desafio da nossa atividade, e o nosso desafio. Acho que a atividade é feita de ônus e bônus. E aí, por isso está justificada a não ter finalizado não ter começado a terceira edição. Você que voltou nesse tema, todo mundo já tinha esquecido já. Não, mas aí já me vem na cabeça, já estou justificando aqui. Ô, meu amigo, aproveitando aí você voltou, você que voltou, viu, com o tema de livros. Acho que para finalizar a nossa conversa, você podia indicar algumas obras, alguns livros que marcaram essa trajetória, que você acha que vale a pena indicar para os nossos ouvintes? Eu posso sugerir 3 livros com 3 perspectivas diferentes. Legal. Um mais científico, outro mais filosófico, né? E outro literário, digamos assim. Começando pelo final, começando pelo literário. Gosto. Vou sugerir Dostoiévski, o Sonho de um Homem Ridículo. O nome é esse. É um conto muito interessante. Dostoiévski tem várias obras maravilhosas e mais conhecidas que essa. Mas para não ficar no clichê, eu vou sugerir esse, O Sonho de um Homem Ridículo. Incrível. É uma obra bem interessante e que se mostra muito contemporânea. Eu posso chamar até Platão para tratar desse tema, que nós estamos eternamente insatisfeitos e estamos o tempo inteiro conquistando os nossos objetivos e, ao mesmo tempo, nos sentindo vazios daquilo que a gente tem. Sim. E esse livro, ele me traz sempre, ele me traz uma reflexão
do poder da gratidão e o efeito da gratidão no nosso senso de felicidade, sabe? Legal. Então, esse livro, O Sonho de um Homem Ridículo, O Científico, que foi um livro que eu li, eu acho que há alguns anos atrás, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele foi Nobel, né? Nobel, economista, não me engano. É um livro muito, muito interessante, assim, muito interessante. E que tem tudo a ver com concurso também, sabe? Sim. Que tem tudo a ver com concurso. A capacidade de nós treinarmos, em certa medida, assim, eu vou resumir, né? A capacidade de nós treinarmos o nosso instinto e tomarmos decisões automáticas, não racionalizadas a partir daquilo que o nosso cérebro já se autoprogramou para fazer. Interessante. E concurso de cartório, ele muitas vezes ele precisa disso, né? Que nós tomemos decisões de uma forma assim muito ágil para que nós consigamos satisfazer todas as nossas atribuições. Sim. Então, e o terceiro livro, assim, que é hoje para mim um livro de cabeceira, que gosto demais e é de uma leitura, às vezes as pessoas se assustam, é um livro já mais conhecido e de domínio público, não há razões para não comprar ele custa, eu acho, na Amazon R$2, e que é o Meditações de Marco Aurélio. Então é de uma leitura assim, de uma facilidade, dá para se ler o livro em um final de semana, e ele traz também é mais um testemunho de vida, mas muito do que eu acredito. Traz várias lições ali. Eu acho que assim, independentemente da crença da pessoa, sabe? Se a pessoa ela pode não acreditar em nada, se ela seguir aquele manualzinho ali do Marco Aurélio, ela vai ser um ser humano maravilhoso. E uma lição... Interessante mesmo. Uma lição, eu gosto de escrever frases de vez em quando. E agora, recentemente, nós tivemos o falecimento do Silvio Santos. E o falecimento do Silvio Santos me trouxe uma reflexão simples, que é: parecia imortal até que se foi. É verdade. Essa frase, para mim, representa a morte do Silvio Santos. Parecia imortal até que se foi. E a gente, em certa medida, se comporta como se fôssemos imortais. E a cada falecimento a gente se surpreende. Mas viveu tão pouco, 93 anos. Né? Viveu bem. E o Marco Aurélio, ele fala, ele tem uma das lições dele que é: em pouco tempo, todos nós vamos ser esquecidos, sabe? E para mim isso faz sentido como uma diminuição de peso nas costas, sabe? E mesmo que não fôssemos esquecidos, que relevância faz aquilo que dirão de nós daqui a uns anos? Eu não lembro eu não lembro do nome do meu bisavô agora de cabeça. Eu não lembro. Eu também não. Incrível. Então, quer dizer, e o que o meu bisavô fez? Não sei. Ele foi um homem relevante? Não sei. Então, essa coisa que hoje em dia nós temos de legado... A gente bota muita pressão, né? Em nós mesmos. Eu preciso construir um legado, eu preciso... Aí, qual é a minha missão, meu significado? E eu enxergo essa sua mensagem até do ponto de vista, assim, mais do dia a dia, né? Às vezes a gente dá muita importância pra algo que... Não é. Amanhã já não vai ser relevante. Exato. Então, por que a gente tá perdendo o cabelo aqui pra algo que hoje parece ser um monstro e amanhã não, né? Exato. E qual é esse impacto desse fato para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, Exatamente. Né? Isso vale sua saúde mental, né? Vale sanidade. Ainda mais numa sociedade que a gente vive com o celular apitando, né? Todo momento. Agora o WhatsApp tem que responder instantâneo, né? Aplicativo de mensagens instantâneas, né? Por que instantâneo, né? Então, isso é tão fluido, né? Até o Bauman fala, né? Dessa modalidade líquida é tão complexa, as relações, cara, tão mais complexas, né? Assim, até para lidar com outros é mais complexo também. Antes, sabe o que eu tava pensando, lembrando disso? Antes a gente saía da internet.
dei o meu horário, vou sair da internet. Sim, Desligava sim, o servidor, né, o Velox, eu tinha Velox lá em casa. Desligava o Velox, eu saía da internet, não tava mais na internet. Você voltava pro mundo físico. Hoje a gente virtualizou nossas relações, né? E aí, isso tudo tem a ver. Então, isso aqui que a gente tá vivendo hoje, daqui a 100 anos vai ser outra coisa, E esse diferente. nosso encontro, que a gente se sente bem demais, a gente se preenche com esse tipo de encontro. Acho que a nossa última vez pessoalmente tinha sido em Campinas, há alguns meses atrás. Se torna cada vez mais difícil, tem que ser programado. Cada vez mais a gente se torna virtual, né? E perde esse contato físico. Mas assim, essa tua reflexão, ela é perfeita. A gente enxerga tanto a vida sob a nossa perspectiva individualista e pessoal, e é todo mundo achando que o mundo gira ao seu redor. Sim. E que tem tanta gente preocupada assim com essa pessoa. Sim, é verdade. E não é isso, sabe? Não é isso. Então eu tento fazer esse exercício para mim, sabe? Eu busco lidar com as coisas e tomar minhas decisões a partir daquilo que eu vou me sentir orgulhoso de saber que um dia eu tomei essa decisão, de olhar para trás e dizer, pô, Sim. eu não pipoquei neste momento da vida, né? Do que propriamente hoje eu ficar preocupado com o que vão falar, né? Tem aquela só não irão falar de você se você não fizer nada. Sim. Porque então, de alguma forma, e é natural e é democrático que umas pessoas se identifiquem com as nossas posturas, outras não se identifiquem por uma construção social propriamente. Então, por exemplo, eu tenho um perfil social, eu vim de uma região do Brasil, uma pessoa de uma outra região talvez não tenha essa identificação, e tá tudo certo, sabe? Hoje em dia eu acho que nós estamos agora em período de eleições aqui pegando fogo na capital de São Paulo, e isso me traz essa reflexão, sabe? De, pô, cara, o fato de a pessoa voltar, ele dizia isso, né? Que não, eu posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, né? Sim. E eu acho que é por aí. Gostei muito das indicações. Dostoiévski clássico. Eu não conhecia esse conto dele, eu vou até atrás, tá até procurando aqui. É engraçado, eu gosto muito de literatura russa, e nessa virada de ano eu li um livro pequenininho dele, chamado O Duplo. Muito bom também, O Duplo, de Dostoiévski. Tá. E aí ele vai tratar sobre essa questão, porque a imagem do duplo ficou muito famosa ali naquele período, né? E tem várias obras de literatura que tratam da figura do duplo como autoimagem, e sempre é um duplo que é parecido com você, só que é, entre aspas, muito melhor que você. Né? E aí é muito engraçado, porque o Dostoiévski, o sarcástico que ele é, né? E aí ele vai trazendo ali todas as mazelas humanas espelhadas naquele duplo, e como aquilo ali vai relacionado com a aristocracia russa, né? Então é muito interessante. Então, o duplo Dostoiévski me lembrou porque eu li agora, nesse ano ainda. E eu vou anotar isso aqui pra já checar. O Rápido e Devagar também, muito bom. Eu tive a oportunidade de ler. É muito bom mesmo. É um livro excelente. Tem outro dele, que é aquele Ruído, ainda não tá na minha lista pra ler. Mas acho que ele... Daniel. Do Daniel. Eu não li. Eu vou te mandar aqui na Amazon pra te pôr no carrinho. Ruído. Ruído, que eu acho que... Vou comprar. Ele vai tratar justamente sobre isso que você tava falando aqui agora. Sobre o que pode atrapalhar nossa linha de raciocínio. Né? A tomada de decisão, né? E o que linka com o que você falou da liderança, né? A tomada de decisão da liderança. E o terceiro, Meditações do Marco Aurélio, que tá na minha lista há muito tempo. Acho que eu vou dar uma oportunidade. Maravilhoso. Até chegou o nosso tempo. Obrigado pelo bate-papo muito agradável. Eu acho que até a gente se alongou um pouco mais do que o normal, então peço compreensão dos nossos ouvintes, mas tenho certeza que todos vão aproveitar. Muito feliz, meu primeiro podcast. e assim, fiquei... Talvez tenha começado um pouco nervoso, não espero. Acho que não. Me senti muito confortável e muito feliz de estar aqui com um amigo mais uma vez. E espero que quem assista goste. Enfim, muito legal. Isso. Então a todos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueça de dar o joinha, dar o like, compartilhar, colocar nas redes.
e botar os comentários que a gente vai responder assim que possível. Então, até a próxima e um abraço. Beijos e abraços.